Como diz do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala da graça de Deus, da salvação em Cristo e da unidade entre judeus e gentios. E ele fala também acerca do propósito eterno de Deus para a igreja. Mas a partir do capítulo 4, que é o qual nós vemos uma aplicação prática para a igreja. Quem está entendendo, irmão? Precisamos conhecer, amém? Mas precisamos também praticar. Precisamos colocar em prática o ensino da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, irmão, o texto acolhendo, ele começa assim, capítulo 4: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Ele está rogando, meu irmão, a igreja. Rogar, como já ensinamos aqui outras vezes, é suplicar. Rogar é você insistir, é você clamar. Mas por que ele faz isso com a igreja? É porque ele tinha uma preocupação com a igreja. E a preocupação que ele tinha, meu irmão, era imediata. A carta aos Efésios, ela foi escrita entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo. Provavelmente no período a qual o apóstolo Paulo estava encarcerado na sua própria casa, lá em Roma. Prisão domiciliar é uma coisa antiga, viu? Já tinha lá no primeiro século. O apóstolo Paulo passou por isso. Ele estava preso, provavelmente lá no seu próprio domicílio, lá em Roma. Mas mesmo preso, ele tinha uma preocupação para com a igreja. Eu pergunto para os irmãos: quem ainda se preocupa com a igreja nos dias de hoje? Será que temos se preocupado com a igreja do Senhor? Estamos vendo dias que as pessoas estão esquecendo que temos um corpo. Estão esquecendo que não somos o corpo inteiro, mas somos parte dele. Estamos vivendo dias que as pessoas estão deixando de se preocupar com o corpo do Senhor. Mas ninguém, meu amado, vai chegar no céu sozinho. Nós somos membros do corpo, somos parte do corpo. E eu creio pela fé que o Espírito Santo quer operar algo nessa noite sobrenatural no meio da igreja. Olha como ele diz: eu, o preso do Senhor. Olha a humildade desse homem. Ele poderia se apresentar como apóstolo dos gentios, como o homem que mais implantou a igreja na sua época, mas não é assim que ele faz. Ele está falando, ele está rogando: eu, o preso do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque ele sabia que o tempo dele estava próximo, que o tempo dele estava acabando. O julgamento de Paulo, meu irmão, estava chegando. Mas Paulo estava preocupado com a igreja do Senhor. Quantos se preocupam com a igreja do Senhor nos dias de hoje? Mas que pedido é esse? Que ele roga aos irmãos de Éfeso. Ele fala assim: andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamado. Essa palavra, irmão, andeis, quando ele fala andar, de que ele está falando, irmão? Sabe o que ele está falando? De um único momento. Hoje eu sou cristão, hoje eu quero Deus, hoje eu quero servir ao Senhor, hoje eu vou ao culto. Mas os outros dias, será que é assim? Não. Quando ele roga para que eles andem, sabe qual a preocupação dele aqui, irmão? É despertar a igreja de Éfeso que o compromisso com o céu, o compromisso com Deus, não é um compromisso, irmão, pontual ou momentâneo. Não, é dia após dia. A nossa caminhada com Cristo não se resume só no domingo, não se resume só na quinta-feira,
um muito diferente do teu dia de hoje. Quando Ele traz essa palavra acerca da unidade da igreja, sabe o que Ele está querendo dizer? Igreja do Senhor, anda, permaneça, faça aquilo que lhe foi confiado. Da vocação com que foi chamado. Essa vocação, meu amor, primeiramente, é a vocação da salvação. Como assim, pastor? Toda igreja, todo servo, toda serva de Deus, nós recebemos nossa dupla cidadania. Pastor, que cidadania é essa? É a cidadania do céu. E quem tem a cidadania do céu tem uma vocação. Quem tem essa vocação tem uma responsabilidade. Quem tem a cidadania do céu não pode querer andar como o mundo anda. Fomos chamados, meu amado, para andar diferente. Tem uma vocação. E o interessante, irmão, é que todos fomos chamados para a salvação. Já foi falado que hoje o caminho do céu, meu amado, é estreito. O caminho do céu é apertado. O caminho do céu é difícil. E a Bíblia fala que poucos seguirão por esse caminho. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Igreja de Éfeso, anda conforme é digno. Ande conforme a vocação que Deus te chamou. Eu declaro nessa noite para a igreja do Senhor Jesus, não é tempo de andar de qualquer maneira, é tempo de andar como Cristo tem chamado. Você que foi chamado para pregar a palavra, anuncie. Você que foi chamado para interceder, intercede. Você que foi chamado para missões, faça missões. Você que foi chamado para servir, sirva na casa de Deus. Mas não é de qualquer maneira. É de acordo com a vocação que Deus chamou. A quem muito é dado, muito será cobrado. Pastor, então eu não quero. Não é isso, meu irmão, que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando que tem que se preparar, porque a cobrança é maior. A fúria do inferno é maior. Ou você acha que o adversário está satisfeito com a gente aqui nesse lugar? Não está, meu amado. A fúria é grande. A igreja tem que estar preparada. Versículo 2. Versículo 3. Olha o que diz. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns ao outro em amor. Vamos devagar aqui, irmão. Vamos ficar aqui no 2. Depois a gente avança. Humildade. Reconhecer nossa dependência de Deus. E precisamos aprender a valorizar os nossos irmãos. Quem está disposto a andar na humildade aqui, irmão? A Bíblia fala que o soberbo Deus abate, mas ao humilde dá graça. Precisamos aprender a depender de Deus. A nossa dependência do Senhor. Nunca queira se tornar autossuficiente, porque, meu amado, a soberba procede a queda. Tem gente achando que não precisa mais buscar Deus. Quem te falou isso, meu irmão? Deus não mudou, Deus é o mesmo. Os dias estão cada vez mais difíceis. Mais do que nunca precisamos buscar o Senhor. Outro comportamento de humildade, irmão. Precisamos reconhecer que precisamos um dos outros. Ninguém aqui é corpo sozinho. Nós somos membros. Você não tem todos os dons espirituais. Tem pessoas por aí dizendo que tem, mas não dá tudo para uma pessoa só, irmão. Ele divide, dá um para um, dá 3 para outro, dá 5 para outro. Sabe para quê? Para que aprendemos não a depender do homem, mas de Deus. Mas para que lembremos, irmão, que precisamos um dos outros. É necessário ser humilde, irmão. Ninguém vai chegar com soberba ao céu. Tem gente que tem vergonha de
perdão, não. Eu já tenho um cargo na igreja. Eu já tenho carteirinha, eu já sou obreiro. Para com isso. Larga, meu amado, essa soberba de lado em nome de Jesus. Se tiver que pedir perdão a Deus e recomeçar, esse é o dia. Essa é a noite. Se o coração estiver aberto para o Senhor e estiver disposto a falar: Senhor, eis-me aqui. Deus está pronto, meu amado, para tratar. Outra aplicação prática das nossas vidas. Precisamos aprender a ter mansidão e paciência. Cadê os mansos aqui, meu amado? A Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. Não confunda, meu amado, mansidão com fraqueza. Não confunda mansidão com inércia. São coisas diferentes. O cristão, o homem, a mulher que serve a Deus, nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é manso. Pastor, mas eu sou agitado desde o dia que eu nasci. Glória a Deus por isso, meu amado. Se Deus quiser te usar com o temperamento que Ele te deu, Ele vai usar, porque Ele é Deus. Mas mesmo com o temperamento agitado, irmão, o cristão precisa aprender a ter mansidão. Precisamos aprender a amar, a tratar as pessoas com bondade. Lá vai. E tolerância. Não é fácil, meu irmão. Às vezes engolir sapo e ficar calado. Não é fácil, às vezes, ser afrontado e aparentemente não fazer nada. Vou falar aparentemente, porque nossa maior arma, maior oração, jejum, oração. O mundo pode estar olhando e achando que nós não estamos fazendo nada, mas quando estamos orando, clamando, jejuando, já estamos em guerra. Tolerância. Está disposto, meu amado, a passar pelo tempo que tiver que passar? Como já foi dito aqui nessa noite, é melhor, meu amado, passar pela prova, comendo o pão que Deus abençoou, do que querer se deliciar em manjares que o diabo tem preparado. Tem pessoas rejeitando o pão que Deus abençoou. Pastor, mas o pão é muito simples. O que eu tenho é muito simples. O que eu tenho é muito pouco. Mas o que você tem a bênção de Deus. Permanece, agradeça, glorifica. Aprenda, meu amado, a esperar o tempo de Deus. Mansidão, paciência. Paciência não é fácil. Quem está na prova, misericórdia, fala que tem que ter paciência para guardar. Quem é o oleiro, quem é o vaso, para falar para o oleiro o que ele tem que fazer? Será que Deus não sabe o tempo dele agir? Ele sabe, meu amado, o tempo de agir em nossas vidas. Não questione o oleiro. Cadê a Diaconisa Zepana? Vou adaptar a frase dela de terça-feira. Vou adaptar, tá? Vou adaptar a frase lá na blusa. Eu vou adaptar. Não aperta o oleiro. Quem está entendendo, irmão? Tem gente querendo pensar o oleiro, que é Deus, na parede, querendo determinar para Deus, querendo falar para Deus o que Ele tem que fazer e a hora de fazer. Não faz isso não, meu irmão. Espera com paciência no Senhor, porque Deus sabe o tempo de trabalhar em nossas vidas. Quem crê nisso aqui, irmão? Levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Olha, isso aqui é difícil. Esforçando-vos diligentemente. Quem quer se esforçar? Quem quer se empenhar, meu? Para amar o outro? Quem quer se esforçar diligentemente? Que mistério é esse? Ó, não é um esforço ocasional. Se esforçar diligentemente é uma ação contínua.
Vou revelar algo do céu para a igreja. Precisamos conscientemente estabelecermos propósito com Deus. Esforço diligente, esforço consciente. Eu preciso aprender a me responsabilizar pelos meus comportamentos e pelas minhas atitudes. Às vezes falamos que estamos esperando em Deus, e tem gente achando que esperar em Deus é cruzar os braços e esperar cair do céu. Olha o que a Bíblia diz: esforça diligentemente. Sabe o que é isso? Empenhar-se com zelo, dedicação e urgência. Olha para cá em nome de Jesus. Quem está se empenhando com zelo aqui na obra de Deus? Pastor, o que é se empenhar com zelo? É ter cuidado, irmão, para fazer tudo do jeito que agrade a Deus, tudo do jeito que o céu aprove. Será que o céu está aprovando que eu tenho feito, meu amado, nesse lugar com dedicação? Será que eu tenho me dedicado verdadeiramente em fazer a obra de Deus na casa do Senhor? Ele está falando com a igreja. Ele está esperando, meu amado, dedicação da igreja. Precisamos se dedicar na obra de Deus. Quando eu falo se dedicar, como nos revela a palavra, é empenhar o esforço máximo que podemos empenhar. A palavra diz assim: que sofra eu, mas que não sofra a obra. A obra de Deus, meu amado, não pode sofrer. Precisamos aprender a se dedicar. E olha que interessante, e precisamos se dedicar, não é amanhã, mas é com urgência. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, o Senhor está nos chamando para trabalharmos com urgência. Olha para cá em nome de Jesus. Todos os dias tem muitas pessoas morrendo, irmão, nas comunidades, nos centros urbanos. Todos os dias tem pessoas descendo a sepultura. Pastor, o que isso quer dizer? Onde que eu entro nisso aí? Precisamos, amado, fazer a obra de Deus com urgência. Outra responsabilidade que o Senhor deixa para nós. Olha, precisamos preservar a unidade. Isso aí não é Deus que vai fazer não, viu? O mistério da unidade, de unir, de preparar, de capacitar a igreja, é do Espírito Santo. Mas tem uma responsabilidade que é nossa. Que responsabilidade é essa? É preservar. E preservar, irmãos, é manter a comunhão e a paz entre os irmãos. É fácil isso, irmão? Será que é fácil viver em paz o tempo todo? Será que é fácil, irmão, viver em paz na casa de Deus? Não é. E a Bíblia nunca disse que seria fácil. Mas preste atenção: preservar e manter a paz, a comunhão, é uma responsabilidade da igreja. Será que temos feito a nossa parte, irmão, em preservar a unidade, a comunhão e a união? Hoje, noite de Santa Ceia, noite de comunhão, eu faço uma pergunta reflexiva para cada um que me ouve aqui nessa noite: será que eu tenho lutado para preservar a comunhão e a unidade no meio da igreja? Pastor, isso é importante. Não só é importante, amado, como impacta direto, inclusive na nossa salvação. Quantas pessoas têm sido postas para fora da casa de Deus porque pisa na casa de Deus, e a igreja, meu amado, não abraça. Quantas
assim, minha irmã, meu irmão, a responsabilidade de preservar a unidade da igreja é minha e sua, ela é nossa. Preservar, irmão, significa guardar, manter e proteger. Guardar por quê, pastor? Porque tem alguém doidinho para roubar a nossa coroa. Existe um, meu amado, que quer se infiltrar no meio da igreja para lançar contenda, para lançar discórdia, para colocar um contra o outro. Sabe para quê? Para que não venha existir a unidade. Mas sabe por que ele quer isso? Porque uma igreja, meu amado, dividida se torna uma igreja fraca. Uma igreja que não tem unidade, que não tem comunhão um com o outro, se torna uma igreja fraca. E uma igreja fraca é a primeira igreja que o inimigo procura para querer afrontar, pisar, machucar e fazer desviar. A responsabilidade de preservar a unidade da igreja, ela é nossa. Precisamos aprender, irmãos, a viver o que está na palavra de Deus. Precisamos aprender a orar uns pelos outros. Precisamos aprender a visitar, meu irmão, os que têm se afastado de Cristo, os doentes, os necessitados. Quem falou para você que essa responsabilidade é só do pastor da igreja? Ele confiou, meu amado, a cada um de nós. Vou fazer outra pergunta reflexiva. Responda no teu coração para o Senhor. Quantas vezes durante a semana eu tenho orado por aqueles que vinham na casa de Deus e hoje não vem mais? Quantas vezes eu tenho orado ao Senhor para Ele agir na vida daqueles que têm se levantado contra a igreja, contra o pastor de vocês, contra a vida de vocês, contra a família de vocês? Quantas vezes temos orado? Olha o que diz: preservar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito refere-se à comunhão espiritual verdadeira, que é gerada pelo Espírito Santo entre todos nós. Essa união, irmão, espiritual, ela precisa existir no nosso meio. Não está sendo falado que todos têm que ser iguais, não. Cada um aqui tem um mistério, cada um aqui tem um chamado de Deus, cada um aqui tem uma arma espiritual, cada um aqui, amado, tem uma maneira de enxergar o mundo espiritual, tem uma maneira de enxergar o que acontece à tua volta. Até aí tudo bem, mas na guerra espiritual precisamos estar juntos, precisamos seguir juntos. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra a igreja do lado, a igreja da frente, não. A nossa luta, meu amado, não é contra os reinos das trevas. E sozinho, irmão, vencer é difícil. Precisamos uns dos outros. Eu dependo só de Deus. Tá bom? Vai morar na caverna sozinho? Vai para a selva, vai para um lugar que ninguém te veja. Será que é assim, meu irmão? Cadê a comunhão? Comunhão com quem, pastor? Com Deus e com a igreja. O Senhor está trazendo essa palavra no meu coração para falar com os irmãos. Às vezes falamos muito e buscar lá fora, e realmente precisamos ir lá fora buscar. Mas quando chega aqui, irmãos, o que nós fazemos? Quantas pessoas feridas têm entrado, meu amado, nesse lugar? E eu falo feridos da alma, no espírito.
chega às vezes na casa de Deus, está esperando um abraço meu, um abraço seu. Às vezes nem se preocupando, está vendo o irmão às vezes cair nos baixos. Ao invés de tentar ajudar, às vezes vem o julgamento. Deixe o julgamento para Deus em nome de Jesus. Unidade de espírito é isso. Mesmo sendo cada um diferente, cada um com uma personalidade, cada um com um chamado, em Cristo nós somos um corpo. E se tem algum impedimento que atrapalha de caminharmos uns com os outros, essa barreira, ela tem que cair por terra hoje, em nome de Jesus. Não tem, meu amado, igreja solo. Eu não sou igreja sozinho. Você não é igreja fora do corpo. Pastor, mas é difícil caminhar no corpo. A igreja, às vezes, tem pessoas que não batem comigo. Tem pessoas que eu não me identifico. Tem pessoas que parece que não vai com a minha cara. Mas não tem, meu amado, outro lugar para caminharmos. Não tem outro lugar. O lugar é esse. E precisamos aprender a amar uns aos outros. Preste atenção. Não é uniformidade externa, mas é harmonia espiritual. E o que é harmonia espiritual? Um louva, outro prega, outro intercede, outro entrega, outro faz o mistério, outro traduz o mistério, outro chora, outro consola. Isso, meu amado, é harmonia espiritual. Eu quero profetizar unidade nesse lugar hoje. Toda dissensão, toda discórdia, toda contenda espiritual que caia por terra em nome de Jesus. Vamos aprender a amar uns aos outros. É fácil isso, pastor? Não é. Mas precisamos. Não existe, meu amado, dois céus. Para chegarmos lá, temos que vencer. A unidade do Espírito no vínculo da paz. Já parou para imaginar, irmão? Vínculo da paz. Que vínculo é esse que a paz traz? Que vínculo é esse, irmão? Sabe o que significa vínculo? Ligamento, laço, cordão que une partes. Tem um ligamento, meu amado, nesse lugar. Tem algo que nos liga, que é muito maior do que aquilo que nos separa. As diferenças, características, personalidade às vezes nos separam. Mas o que nos liga é muito maior. A paz de Cristo, que excede todo entendimento. É tempo de voltar para o corpo. É tempo de fazer parte da igreja. E eu não me refiro a se ajuntar nesse lugar. Não, eu me refiro a fazer parte desse lugar. Tem vínculo que nos une nesse lugar, irmão, que não pode ser quebrado. Pastor, mas o meu foi quebrado. Quebraram, eu quebrei. Mas aquele que restaura o vínculo, ele está presente aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Deixa ele restaurar em nome de Jesus. A unidade do Espírito no vínculo da paz, guardando a unidade do Espírito. Que unidade do Espírito é essa? Eu vou resumir, tá? Por causa do horário. Mas do versículo 4 ao versículo 6, olha o que ele diz: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é
é sobre todos, e por todos, e em todos. O que ele está dizendo aqui, irmão? Ele está enfatizando a unidade da igreja. Precisamos aprender a ser um em Cristo. Não tem duas igrejas, irmão. A igreja de Cristo Universal, ela é una. Nós precisamos aprender a ser um dentro da igreja local que Cristo nos estabeleceu. Como que eu vou ser um com meu irmão se o meu ministério é de coreografia e o do meu irmão é da palavra, ou é do louvor, ou talvez o ministério não se conversa? Como que eu vou ser um com ele? Apoia, meu amado. Apoia o teu irmão. Pastor, mas aquele está querendo louvar e é muito desafinado, não tem ritmo. É igual o senhor louvando. Como é que eu vou apoiar um negócio desse? Ora por ele em nome de Jesus. Ora por ela. Apoia, meu irmão. Chega de dedo para apontar. Já basta o mundo. Já basta o adversário. Nesse lugar precisamos aprender a orar, a interceder, a fortalecer uns aos outros. Quem está entendendo isso aqui? Está entendendo mesmo? Tem um mistério aí, tá? Prepara teu coração, irmão. Eu creio que ninguém vai ser igual daqui, saiu daqui, chegou aqui hoje não, viu? Tem uma responsabilidade com o Senhor, irmão. Está nos despertando. Vou falar despertar, porque orar uns pelos outros sempre foi missão da igreja. Tem coisas, irmão, que para começar a acontecer nesse lugar, eu e você precisamos começar a se movimentar. Não adianta, meu irmão, ficar esperando pelo outro. Ah, pastor, a minha igreja é assim, minha igreja tem essa falha, tem isso aqui que eu não gosto. Meu amado, entregue isso para Jesus. Faça a obra de Deus. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos vós. É vontade de Deus que todos aqui nesse lugar, irmão, sejam bem-sucedidos no chamado, no ministério, na caminhada. É desejo de Deus. Ou você acha que Deus faz acepção de pessoas? Não. Pastor, como é que tem alguns que são mais próximos de Deus e outros não? É porque alguns buscam, alguns se entregam, alguns querem, alguns invocam o nome do Senhor, alguns estão dispostos, irmão, a largar tudo para trás e vir para o Senhor. Alguns estão dispostos a recomeçar. Recomeçar dói. Recomeçar é doído, mas é necessário. Tem dores que às vezes são necessárias a gente passar. A pergunta é: será que estamos aprendendo com as dores que temos vivido? A Bíblia fala assim: um ao outro ajudou, e ao teu companheiro disse: esforça-te. Olha para o irmão que está do seu lado, irmão. Com todo amor e carinho, fala assim para ele ou para ela: esforça-te, eu preciso de você. Esforça-te, esforça-te. Não para, não para, não retroceda, não retroceda. Fala assim para ele aí: quero te ver aqui na terça comigo, quero te ver aqui na quinta comigo. Vamos vencer juntos em nome de Jesus. É tempo de se levantarmos, igreja do Senhor. Para de julgamento, irmão. Para de apontamento. Ajuda teu irmão. Ajuda ele a passar por essa luta. Talvez ele não está conseguindo sozinho.
Mas se você dobrar o joelho, começar a orar por ele, começar a orar por ela vai conseguir também no nome de Jesus. Versículo 7. E eu vou encerrar aqui. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Deus derramou, amado, a graça dele sobre cada um de nós, dons espirituais, presente dos céus, já foram derramados nesse lugar. Cada um aqui tem um dom, tem um talento, tem algo recebido de Deus para edificação da igreja. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, Deus quer te usar na obra dele, nesse lugar. Deus quer te usar nesse lugar. É tempo de desenterrar o dom espiritual. É tempo de sair da caverna. É tempo de falar: Senhor, eis-me aqui. Conta comigo, Senhor, nessa seara. É tempo de falar: eu não vou retroceder. Vamos se levantar. Sanbalate, Tobias, Gesem, o inimigo de Jó. Eu não vou parar, porque estou fazendo uma grande obra. Eu não vou parar. Não é tempo de parar. O inimigo que bate em retirada fica na posição que Deus te colocou. E o que o Espírito Santo ministra meu coração para falar com a igreja: fica na posição e edifica mais um contigo. Quem está entendendo esse mistério aí? Pastor, que mistério é esse? Tinha que preparar isso não, viu? O Espírito Santo colocou no meu coração para falar com a igreja. Escolhe um, amado. Você vai tirar uma semana para orar por uma pessoa aqui nesse lugar. Vai interceder por ela. Vai clamar por ela. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E vai convidar para estar na igreja. Terça, quinta e domingo. Quem vai entrar nesse propósito aí comigo em nome de Jesus? Pastor, eu preciso falar quem é? Não. O Espírito Santo vai colocar alguém no teu coração. Cadê aquele irmão que você não está vendo mais aqui? Cadê aquele irmão que há muito tempo você não vê mais? Cadê aquela pessoa que você estava sorrindo na igreja na paz do Senhor? Agora você anda de cabeça baixa. Passa na rua, vem nem cumprimentar. Cadê? Vamos buscar ela, Pai, em nome de Jesus. Vamos buscar ele em nome de Jesus. A unidade, meu amado, o Espírito Santo vai fazer. Mas a preservação é nossa. Fechei. Eu concluo essa mensagem dizendo: andar como convém é uma decisão individual de cada pessoa. Assim como você e eu, que decidimos andar com Cristo, nossa caminhada, ela tem que ser viva, amado. Tem que ser contínua, com vigilância, e ela tem que nos levar ao crescimento espiritual. Repita comigo: caminhada contínua, com vigilância e crescimento espiritual. Vamos ser constantes, amado, na obra de Deus. Não para, não retroceda por ninguém, por nada. E se estiver precisando de socorro, peça ajuda aqui nesse lugar. Aqui tem homens e mulheres de Deus para te ajudar, irmão. Tem homens e mulheres de Deus nesse lugar. Você que não está aguentando mais, nos procure. Pastor, já tentei, não consegui. Vamos tentar, mas quantas vezes for necessário. A Bíblia fala que o justo, está lá em Provérbios, 7 vezes cai, mas 7 vezes o Senhor o colocará de pé. Eu não sei como você chegou nesse lugar hoje. Se você chegou aqui caído, se arrastando, dando o último suspiro, mas eu sei que aquele que levanta o homem
a mulher e coloca de pé e está presente aqui nesse lugar hoje. Vocês que me ouvem online, Deus abençoe você e a tua família em nome de Jesus. Temos culto aqui